programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 21 de setembro. Aí o ano célebre ir embora, mais uma vez eu pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, a paciência em nos aí receber, sempre procurando trazer assuntos que entendo que seja do interesse da nossa região, da nossa cidade. E hoje é um dado, é um assunto que a gente tem que conversar muito sobre ele. É um assunto que vem preocupando muito, muita gente não gosta de falar sobre, mas temos que falar sobre sim. Segundo dados apresentados ontem pelo Ministério da Saúde, a cada 46 minutos no Brasil ocorre um suicídio, sendo que pelo menos entre os homens, essa taxa aumentou no Brasil nos últimos 10 anos em cerca de 30%. Em 2016, foram os últimos dados do Ministério da Saúde, foram mais de 11 mil suicídios. Eu sei que esse assunto é tabu para muita gente. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar, não é? Por outro lado, tem muita gente que vem enfrentando esse tema de frente e estão conseguindo salvar vidas. É diferente do que muita gente pensa, é possível salvar vidas, sim. É possível trabalhar essa ideia de suicídio e evitar que pessoas morram. E é nesse sentido que o programa vai trabalhar. Até porque, desde o ano passado eu já fiz um programa relativo à campanha Setembro Amarelo. Essa campanha Setembro Amarelo foi criada em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria junto ao Conselho Federal de Medicina. E a cada ano ela vem se destacando mais vem se conversando sobre o assunto, e isso é muito bom, não é? Enfim, é possível sim prevenir esse ato que muita gente chama de extremo, não é? No ano passado eu recebi aqui a então psicóloga, professora e pesquisadora Maria Clara Rebel Araújo, e foi uma ótima conversa. Depois o programa foi muito elogiado na rua pelo alcance. E eu tenho certeza que hoje vocês também receberão muita informação importante, pois eu estou recebendo um conceituado, um médico friburguense, palestrante, que vem tratando desse assunto com muita competência. Eu mesmo assisti uma palestra dele, e no primeiro momento você fica chocado com o que ele fala, e depois você entende as motivações que esse assunto tem que ser tratado. Enfim, esse é o tema do programa da noite. Sim, é possível combater esse chamado ato extremo e tabu para muitos, o suicídio. Mas antes, aqueles recados iniciais, e vamos falar de vida, no caso de aniversariantes. Amanhã, dia 22, será a data festiva para o jornalista Nelson Alvarez. Um abração para o Nelson. Tudo de bom para você, Nelson. Também amanhã será a data festiva para o ex-presidente da Câmara Municipal e atual governador do Distrito 4750 do Rotary Internacional, o Haroldo Gonçalves Pereira. Meu amigo Haroldo, um abração para você. Haroldo, tudo de bom na tua vida, seus caminhos se iluminem sempre. Domingo será a vez, dia 23, será a data festiva para a jornalista Ângela Pedretti. Uma abração para a Ângela pelo aniversário. Segunda, de 24, será a vez do ex-vereador Rogério Barroso comemorar o aniversário. Um abração ao Rogério pelo aniversário, tudo de bom. Se desculpe, hoje eu vou tossir um bocadinho, que eu estou bem resfriado, mas vamos tocar. Na terça, 25, será a vez do ex-vereador Ricardo Figueira comemorar o seu aniversário. Um abração para o Ricardo Figueira. E, por fim, na quinta, mas não menos importante, quem estará comemorando mais o aniversário será o ex-vereador Cláudio Damião. Vamos agora falar de uma aniversariante muito especial, uma senhora setentona que estará comemorando mais uma data festiva no próximo domingo, dia 23. Estou falando da Village no Samba, completando 70 anos, sendo um daqueles bons exemplos de Nova Friburgo, que eu chamo da Nova Friburgo, vem dando certo. Um abração para a família Verde e Branco, vermelho não, Verde e Branco, né? O pessoal da Village do Samba, que vocês continuem
fazendo esse belo trabalho que vocês vêm fazendo nesses 70 anos aí, principalmente no Carnaval. Vamos falar de eventos. Agora, no próximo domingo, nós teremos um importante evento no Nova Friburgo Country Club, que eu peço ao Marconi para jogar no ar. Peguei no contrapé, Marconi? Tá jogando? Ah, então vai. Concerto da Primavera. Real Banda Euterpe Friburguense e Sinfônica do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio em espetáculo conjunto. Evento comemorativo aos 2 séculos de Nova Friburgo. Domingo, 23 de setembro, às 10 da manhã, no Nova Friburgo Country Club. Entrada franca. Bem, vocês estão vendo, é a nossa Real Banda Euterpe Friburguense, junto com a Sinfônica do Corpo de Bombeiro, domingo, agora às 10 horas da manhã. E importante, como o evento será em local fechado, não tem essa história, não vou porque está chovendo, não. Pode ir que a entrada é garantida, certamente será um grande espetáculo. E eu estava vendo hoje as músicas que serão tocadas, realmente valerá a pena, se eu puder estarei lá. Vamos agora falar de um outro evento, esse também é de outra nossa centenária campesina friburguense. No caso, é um sorteio de uma camisa do grande Jefferson, o grande botafoguense Jefferson, que é um grande ídolo da torcida alvinegra, e também para os outros torcedores de outros clubes que gostam de um bom futebol. O Jefferson é um bom exemplo de um grande jogador. Então, se você comprar vai concorrer, sem ser esse sábado, no outro. Precinho barato, R$5. É uma camisa autografada pelo goleiro Jefferson. É só procurar na Campesina e você pode ganhar uma camisa do Jefferson do Botafogo. Então, isso vai voltado para você botafoguense e para quem gosta de bom futebol. Vamos agora para aquele meus recado de utilidade pública, está na telinha, o da APAI. É importante que nós ajudemos a APAI. Essas entidades friburguenses estão todas passando dificuldade, não só em função do momento econômico que o Brasil ainda vive, né, um momento ruim que vem se arrastando desde lá de 2014, mas também porque a prefeitura vem atrasando os repasses de sua obrigação com essas entidades. A prefeitura não vem cumprindo a sua obrigação. Então, precisa de ajuda dessas entidades. Estão aí os dados da APAI. Vamos agora para mais uma utilidade pública. Esse é o disco de denúncia da Polícia Militar. Eu canso de falar aqui da importância de nós ajudarmos a Polícia Militar a fazer a segurança. A Constituição determina que segurança é um dever do Estado, mas diz também que é obrigação de todos. E uma das formas nós cumprimos essa obrigação é através do disco de denúncia, que é o 25234590. Você também pode usar o WhatsApp do 11º Batalhão, 981-325273. Vamos ajudar a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. Mais um número na telinha. Esse é o disco de iluminação pública. Esse é o telefone da Prefeitura, que atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e serve para você reclamar de problemas de iluminação pública na sua rua, tá bom? É importante também, se a Prefeitura não souber, não vai fazer a manutenção, tá certo? O outro telefone que eu não dou mais, mas eu repito, sempre as pessoas me perguntam, por que você não dá o telefone, mas fala sempre a mesma ladainha? É porque, quem sabe, uma hora, a nossa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que era a secretaria que eu dava o número, não dou mais, ela resolve sair do estado normal dela de sono, né? Ela costuma dormir muito. É uma secretaria dorminhoca. É só olhar nossas ruas, nossas calçadas. Nossas calçadas não tem ordem, é uma bagunça geral. Ela não atua, a secretaria está dormindo. E aí a mobilidade urbana também não se pode falar, é só olhar nas nossas ruas também, a bagunça do nosso trânsito. Desculpe. Então, de vez em quando ela acorda, né? Aí você vê fazendo um reboque na rua aí, retirando um carro de um lugar que não pode estacionar, mas de um modo geral ela está dormindo. Então, já que a secretaria é dorminhoca, eu não vou ficar dando telefone de gente dorminhoca que não atende, né? Eu fico me perguntando se o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana e os seus diretores conseguem dormir aquele sono solto, sabendo que cumpriram as obrigações deles durante o dia. Eu não conseguiria dormir. Claro, isso também vale para o prefeito Renato Bravo, que, afinal de contas, se a secretaria é dorminhoca, faz parte do governo dele, não é?
Vamos agora falar de uma entidade que não dorme, essa pelo contrário, trabalha muito. É a creche Berçário São José, fica lá em Conselheiro, faz um belo trabalho, são mais de 100 famílias assistidas, e também que vem sofrendo muito com o problema de repasse da prefeitura. Eu queria saber, não sei se é o secretário de Fazenda o único responsável, certamente ele é um dos responsáveis, que é ele que cuida do dinheiro, ou se ele recebe ordem superior para atrasar esses repasses. Eu sei que a creche Berçário São José, como as outras entidades, estão recebendo atrasado. Só que o serviço da creche é dioturnamente, tem sempre. A creche tem que cumprir seus compromissos. Se não consegue cumprir, que a dona da prefeitura não cumpre a obrigação dela, não é? Tem que lembrar sempre, a creche Berçário São José e as outras entidades só existem porque a prefeitura deixa de cumprir a obrigação dela. Então precisa das entidades. Só que não cumpre a obrigação e também não paga o que deve a essas entidades, tá bom? Mas você pode ainda ajudar a creche também com material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rua de pano de sangue, pode ser entregue lá na sede da creche, na rua José Ernesto Quinus, número 53, pertinho do Big Bro. Excepcionalmente, amanhã, as pessoas poderão ajudar a creche e ainda se divertir, participar de uma bela noite romântica no mais tradicional clube de Nova Friburgo, quando se fala em baile, não é? Eu estou falando da Sociedade Esportiva Friburguense. Amanhã nós teremos a primeira noite romântica da creche Berçário São José, que começará às 21 horas e terá à frente a banda LG. A senhora banda, a melhor banda que a gente tem na nossa região, quando se quer se falar em baile, não é? Então, fica aí uma boa pedida para amanhã, primeira noite romântica da creche Berçário São José, lá na Sociedade Esportiva Friburguense, a partir das 21 horas. Você vai se deleitar com a bela música, dançar bastante e ainda vai ajudar a creche, tá bom? Vamos agora para a minha reclamação semestral, que já tem mais de 6 meses que eu falo nela, mas eu vou continuar falando. É o famoso bueiro, que hoje é um inocente bueiro, que não tem chuva, né? Ele está sequinho aí, mas quando chove também não adianta nada. Esse bueiro, como eu digo, ele não bueira há vários anos, ele está lá na Ponte da Saudade, tá? É na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 1777, esquina com o nome Rêmia Moreira Herdi. A gente fala aqui, os moradores já falaram na prefeitura 1000 vezes, a gente fala, mas não é só a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana que vive dormindo, não. Eu não sei quem é o responsável, se é a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, mas estão dormindo. Consertar o bueiro e consertar uma pequena galeria. Não fazem isso. Lá na Ponte da Saudade tem uma administração também, que deve estar dormindo também. Ou seja, a verdade é que essas secretarias da cidade estão precisando de um choque, né? Que pelo jeito elas estão dormindo demais. E quem sofre com essa secretaria do minhoca é a prefeitura, né? Eu vou continuar falando aqui, quem sabe uma hora o próprio prefeito também resolve acordar e resolvem consertar esse bueiro, essa galeria lá na Ponte da Saudade. Isso posto, vamos ao tema da noite. Eu considero um dos temas extremamente importante. É um tema que exige muita responsabilidade para se falar sobre ele, por isso que eu convidei uma pessoa muito experiente no assunto, que trata esse assunto com muita informação, com muita responsabilidade, que é a prevenção ao suicídio, que eu estou recebendo o Dr. Nilton Vieira, que é um conceituado médico burguense, que eu agradeço a presença dele e dou meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite aos telespectadores. É uma grande satisfação de estar aqui essa noite e podemos conversar sobre um tema tão importante como a prevenção ao suicídio, né? Nilton, quando se fala em suicídio, né, na parte de médica, né, o que se ouve muito, né, eu mesmo já ouvi, fulano está com as ideias suicidas, é melhor ir procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, enfim. Se fala muito em psiquiatria e psicologia nesses assuntos. Você é um clínico geral, né? E eu sei que se interessa bastante pelo assunto. Como é que você se envolveu com esse assunto, hein? Tem a ver com a parte médica? Como é que é? Modesto, hoje esse interesse no tema é que cada dia que passa a gente verifica na prática a quantidade de pessoas que vem sofrendo, que busca
né, um atendimento médico, busca o seu atendimento com uma dor e um sofrimento muito grande. E a gente repara nessas pessoas que esse sofrimento está caminhando muitas vezes justamente para isso, para ideias, para pensamentos, um planejamento que pode culminar mesmo no suicídio. E isso me causa realmente um interesse no sentido de desviar, de poder criar algum caminho diferente para as pessoas, no sentido delas saírem desse posicionamento. Porque viver realmente é o nosso objetivo. Quando nós nascemos nesse mundo aqui, o nosso objetivo qual é? Você olha uma criança, um bebê, um recém-nascido, ele irradia o quê? Vida. Ele irradia luz. Você olha uma criança com aquele sorriso maravilhoso, ela quer viver. Então, nós, seres humanos, nós nascemos justamente para o quê? Para que nós possamos desenvolver e evoluir aqui. Então, meu interesse grande justamente é na vida da humanidade, que a gente possa dar um novo caminho à humanidade, porque do jeito que as coisas estão caminhando, as pessoas realmente estão desistindo de viver. E a gente não pode, como você iniciou lá, né, que eu acho que é uma coisa importante, a gente não pode esconder isso. A gente não pode deixar de falar sobre isso aí, porque é muito importante que a gente converse sobre o suicídio, converse sobre esse tema, que é um tema, assim, que virou um preconceito, né? Existe um tabu em relação a isso daí. Eu acho que é importante a gente poder conversar com isso daí, é o que nós estamos iniciando agora, uma conversa sobre isso mesmo. Né? Quando eu iniciei o programa, eu falei que, segundo dados que foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, são 46 minutos para acontecer um suicídio no Brasil. Mas muita gente, hoje mesmo conversando com gente sobre o tema do programa, as pessoas às vezes ficam falando assim como se fosse uma coisa distante, não é? Como esses números, né, de repente, né, não é verdade. E quando vem informação do homem público, né, muita gente, né, desconfia, né? Uhum. Mas isso aí, isso é chute. Será que é chute mesmo? Será que como é que você tem noção, você tem informação sobre esses números do suicídio, não só no Brasil, mas pelo mundo? Eu já ouvi falar em flagelo, eu não sei se é um flagelo ou se são números enormes. Realmente são números que merecem essa preocupação do Ministério da Saúde? Você tocou num ponto importantíssimo, que é o primeiro item que a gente precisa ter em tudo que a gente vai programar, que a gente vai planejar, é o quê? Primeiro a gente tem que ter informação. Se nós não sabemos com o que a gente está lidando, a gente não tem como organizar, agir, prevenir, né? Fazer alguma ação programada a partir daí. E o que a gente sabe realmente é que dados da Organização Mundial de Saúde, aí a gente vai falar mundo, tá? O último levantamento da OMS terminou em 2012. Você vê como é complicado compilar esses dados. E ele nos diz o seguinte: até então ali, são 800 mil casos de suicídio no mundo por ano, cerca de 800 mil. Isso representa cerca de 2.200 casos de suicídio por dia e um caso de suicídio a cada 40 segundos. Ou seja, enquanto nós estamos aqui conversando, quantas pessoas já cometeram suicídio? Isso aí em 2012. Que foi a última compilação. Mas a gente sabe ao mesmo tempo, e as informações que nos é dada pela Organização Mundial de Saúde, é que existe uma subnotificação. São 172 países que eles compilaram essas informações, mas confiáveis você tem em torno de 60. Então a gente sabe que elas são subnotificadas, são notificadas a menos. Por quê? Porque o sistema de informação de vários países é deficitário. O próprio Brasil tem um sistema de informação que a gente acredita que haja uma subnotificação. Muitos casos de suicídio são relatados como homicídio, como um traumatismo craniano, como acidentes, causas indeterminadas, mas que por trás você tinha o quê? Na verdade, um suicídio. No Brasil, só para você ver, tem um boletim do Ministério da Saúde que eles fizeram uma análise de 2000 até 2012, 12 anos, 2000 a 2012. Ali você vê que houve um crescimento de suicídio em torno de 33%.
Aí você vai ver o crescimento da população, sabe quanto foi? De 11%. A taxa de suicídio foi 33%, o crescimento da população em 11%. A taxa de homicídio em 2%. Opa! Aí isso acendeu um alerta a nível mundial, essas informações de que tem alguma coisa acontecendo que nós precisamos estar atentos a isso. A gente não pode mais fechar os olhos para essa situação. O que a gente sabe desses dados é que existe uma subnotificação disso aí. Está menor do que ele realmente tem que ser. E são estarrecedores, né, os dados que a gente tem em relação aí. E a gente vai vendo a distribuição desses dados, a gente vai ficando cada vez mais, estarrecido diante das informações. As pessoas dizem, mas sabia essas informações, qual a importância? Quanto mais a gente tem essas informações, mais a gente pode programar, mais a gente pode pensar em fazer alguma coisa em relação a isso aí. Agora, essas taxas são predominantes, homens se suicidam mais, que eu falei aqui, segundo esse dado onde o Ministério da Saúde, em relação aos homens, e nos últimos 10 anos houve um aumento de 30%. Mas os suicídios são prevalecentes de homens, são pessoas mais velhas, são mais jovens. Como é que é essa distribuição? A distribuição, a gente tem a distribuição. O suicídio é mais comum em homens, que o homem consegue mais efetivar o suicídio. As mulheres tentam mais. Só para você saber, para cada suicídio tem 20 tentativas. Então, no mundo, se você tem 800 mil pessoas cometendo suicídio, você multiplica por 20, você tem 16 milhões de pessoas tentando suicídio por ano. Então, o predomínio mais em homens, a faixa etária é de 70 e mais, é mais no idoso, e aí a gente precisa pensar por que o idoso, né, a gente vai poder conversar sobre isso, por que esse idoso com 70 e mais anos ele está pensando em desistir da existência, e a gente vê também que há uma predominância também, um repique entre 15 e 29 anos, tem um novo pico aí, e que a gente tem que começar a ficar atento, que são os nossos adolescentes, são os nossos adultos jovens que estão tendo isso. A população indígena, a gente sabe que no Brasil também é uma população que tem uma taxa de suicídio também bastante elevada, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, né, os Guaranis Kaiowás, né, essa tribo, eles têm um alto índice de suicídio, né? Então a gente vai vendo que a distribuição ela realmente é delicada e precisa ser analisada com calma. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, mas olha só o que disse o Dr. Newton. Ele está dizendo que são 800 mil suicídios por ano no mundo. Vocês já pararam para pensar que significa que a população da nossa cidade multiplicar por 4? É muita gente, não é? É muita gente suicidando. E se tem como a gente tentar diminuir esse número, nós temos que lutar em favor disso. E é por isso que a gente está conversando com vocês. Porque, acima de tudo, eu acredito que a informação é o que pode ajudar a gente a conhecer melhor o assunto. E na volta vamos falar também sobre esse tabu que muita gente não gosta de falar. Mas é muita gente, já pensou? São 4 Nova Friburgo que vai embora por ano através de suicídio, né? É muita coisa. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Friburgo mais verde. O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo pouco. Reduz o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensaboar. Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima. Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa.
Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia. Cada minuto pode ser muito. Cuidar da água é preservar a vida. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos conversando com o Dr. Nilton sobre esse assunto, suicídio, dentro da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. A gente ouve muito, você estava falando até de subnotificação, e a gente sabe que quem não tem dentro da família ou um conhecido que já tem esse caso de suicídio. De um modo geral, as famílias, a gente sabe de casos, eu sei de casos, que todo mundo sabe que foi um suicídio e a família vive dizendo até hoje que foi um acidente, como você disse. Quer dizer, outro problema, a família não quer, de repente, ter dentro dela um suicida. Quer dizer, se cria um tabu, é um assunto, é um verdadeiro tabu, que muita gente não quer nem ouvir falar. Por que você acha que é isso ainda? Isso tem a ver com desinformação, ou porque o ser humano, de repente, não gosta de falar em morte? Por que esse tabu tão dentro das famílias em relação ao suicídio e que certamente não ajuda em nada? Modesto, você tocou num ponto importantíssimo, que é o preconceito, esse tabu. Tá? E isso é muito sério em relação não só ao suicídio, como um dos fatores de risco importantíssimo, que é um dos transtornos mentais que a gente tem com maior frequência, que é a depressão. A depressão é um dos fatores de risco que mais contribuem para os casos de suicídio. Não é só ele. Tá? Não é só ele. A gente sabe que isso aí, o suicídio, existe um conjunto, ele é complexo. Fatores ambientais, fatores culturais, fatores pessoais, biológicos, existe um contexto todo relacionado a isso. Mas a gente sabe que por trás existem sempre os transtornos mentais, ou seja, a depressão. A depressão já é um preconceito. Você falar que você está deprimido, ó, ninguém gosta de se sentir deprimido. Por quê? O deprimido significa que ele está sem energia, sem força, está desanimado, desmotivado, sem interesse pela vida. E isso nos coloca numa posição de quê? De inferioridade. O ser humano não gosta de se sentir inferior, de se sentir fraco, de se sentir fragilizado. Então ele não quer abrir para nenhum outro, por conta da nossa vaidade mesmo, a sua condição de fragilidade e de fraqueza. Então ele prefere esconder isso. E a partir daí ele vai construindo as ideias e os pensamentos, se ele não encontra uma forma de solucionar a própria depressão, o quê? As ideias e pensamentos de consumar até um suicídio. E quando o suicídio acontece, as pessoas se escondem. Ninguém quer um familiar, um filho, uma filha com um quadro, sabendo todo mundo que aconteceu um suicídio, que aquilo é como se fosse uma coisa vergonhosa, é uma coisa que ninguém gostaria de viver, porque existe um preconceito muito grande, como se isso fosse uma coisa muito errada, percebe? Houvesse ali um crime, tanto que durante muito tempo é uma coisa que já foi, vamos dizer assim, submetida às leis, no sentido de ser um crime, tá? Submetido à lei. Nós temos leis que dizem que o suicídio é o quê? É um crime. E aquele também que estimula o outro ao suicídio também é um crime. Então isso começa a distorcer dentro da nossa cabeça. Fica uma coisa completamente distorcida. E quando a gente precisa conversar, porque você vê que os dados eles são enormes. Só para lembrar uma coisa, no Oscar de 2015, teve um documentário grande que ganhou, um pequeno documentário que ganhou o Oscar de curta. E nesse documentário, a autora daquele documentário, ela ganhou o Oscar e era sobre um serviço de atendimento telefônico de ex-veteranos, ex-combatentes de guerra, da Guerra do Vietnã, do Afeganistão, que se suicidavam demais nos Estados Unidos. Foi criada uma linha para eles e diminuiu absurdamente os casos de suicídio com aquele serviço. Ela ganhou o Oscar, subiu, recebeu a estatueta, ao vivo, bilhões de pessoas assistindo aquilo, e ela vai e ela dedica aquele Oscar ao filho que havia cometido suicídio. Todo mundo ficou sem saber porque a mulher vai dedicar aquilo, que isso, gente? Nesse momento ela diz assim,
Estou dedicando ao meu filho que ele cometeu suicídio na adolescência e nós não podemos ficar calados mais diante disso. Não podemos colocar isso debaixo do tapete. Precisamos abrir o debate sobre isso. Aí ficou aquele clima no Oscar, né? Ela desceu, foi aplaudida. Depois sobe o ganhador do Oscar daquele filme, o Jogo da Imitação. O rapaz, ele sobe e o que ele fala... que aos 16 anos ele tinha tentado suicídio. Aí o pessoal do Orlando diz, meu Deus do céu, mais um para falar isso aqui. Aí, o que ele fala? Eu dedico esse Oscar a todo aquele jovem que está fora daqui e se sente estranho, se sente diferente e não pertencente, como eu me senti aos 16 anos. Mas o que eu tenho de dizer para vocês é que hoje eu estou aqui. Então sigam em frente, mesmo sendo diferentes, estranhos, porque... vocês podem fazer isso aqui de forma diferente. Aquilo teve um impacto mundial extremamente produtivo, positivo. Então, se falar sobre o suicídio, precisa saber como falar. O Ministério da Saúde, a OMS, lançaram uma cartilha, inclusive para a mídia, para os jornalistas, aprenderem a falar sobre isso. Ou seja, como é que você fala? Você não tem que botar em destaque na frente de um jornal, ficar detalhando o método da pessoa do suicídio. Isso não é importante. O importante, na verdade, é o quê? O importante é você conversar para tirar o preconceito e tabu e, através dessa forma, as pessoas começarem a conversar sobre as dificuldades, as limitações, o estado depressivo que ela está atravessando e, dessa forma, ela poder receber o quê? A ajuda necessária naquele instante. E como a gente sabe, o processo em que a pessoa entra para pensar no suicídio, ela não decide, entendeu, Modesto? Ela não decide logo que ela vai se suicidar. Isso é um ir e vir. Ela quer e ela não quer, ela pensa e ela não pensa, ela sofre e ela não sofre, entende? Isso é um ir e vir. Se a gente puder entrar no meio desse processo e interrompê-lo, a gente consegue trazê-la de volta para a vida. Isso é muito importante. Isso não precisa ser feito pelo médico, pelo psicólogo, pode ser feito por qualquer um de nós, colocando o quê? O nosso ouvido para ouvir, para prestar atenção na dor e no sofrimento daquela pessoa. Deus, nós falamos aí de tabu, você falou de preconceito. A gente sabe. Então, quem tem a minha idade, que já viveu mais um pouco, né? Eu cansei de ouvir, principalmente quando era mais novo, frases do tipo, né? Quando falava em suicídio, fulano é um fraco, covarde, falta de fé, falta de um monte de coisa. E realmente não se falava muito. Hoje nós estamos falando mais. Mas a gente sabe que uma das mães do preconceito é a falta de informação. Sim, sem dúvida. A ignorância, quando aliado, né, a julgamentos, é um perigo. Né? Porque ignorar não tem nada demais. Sim. Você é um médico, eu sou engenheiro. Eu ignoro, eu não posso querer fazer o teu papel, porque eu ignoro, eu não estou preparado para isso. Mas existe aquela ignorância que destrói. Você acredita que a gente, pelo menos, está melhorando em termos de informação, estamos evoluindo um pouco mais para tratar desse assunto, ou ainda estamos muito longe para vencer esse preconceito contra o suicídio? Modesto, eu acho que a gente está ainda engatinhando nesse processo. É um processo ainda novo, de reflexão, mas ele está iniciando mesmo. Tá? Mas eu acho que é isso mesmo, é o pontapé inicial para a gente enfrentar essas situações. Porque, pensa bem, se um dos maiores fatores de risco que nós temos é justamente os transtornos mentais e dentro deles a gente tem a depressão como uma grande possibilidade, o que a gente pode dizer? Que são tratáveis e preveníveis. Então, se a gente tem uma pessoa dentro da nossa casa, por exemplo, a gente tem um adolescente, um filho nosso, que ele tinha um comportamento e, de repente, o comportamento dele modifica, né? Ele fica mais isolado, calado, não quer conversar, fica mais dentro do quarto, não participa mais da família, não participa mais das pessoas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás dele. Eu não posso fechar os meus olhos, meus ouvidos ao que está acontecendo, mas é o que nossa sociedade faz. A gente acaba não querendo saber o que está acontecendo.
as famílias, os pais hoje em dia não estão se preocupando tanto com essa educação, mas é um papel nosso, a gente precisa resgatar isso novamente. Ficar atento dentro da nossa família, dentro da nossa casa, as pessoas que estão à nossa volta. Por que a estatística mostra que nós temos idosos que a maior taxa, né, a maior proporção é dos 70 ou mais que cometem suicídio? Porque é aquela faixa etária que o indivíduo se aposentou, muitos já estão viúvos, muitos estão sozinhos, isolados, se sentem o quê? Inúteis. E nós não temos uma política, uma programação para acolher o idoso de uma forma o quê? Que seja saudável. Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa pensar, por exemplo, nas nossas cidades, a partir de agora, como a população está envelhecendo cada vez mais, que nós precisamos modificar a nossa maneira de ver a nossa cidade. No sentido de que criar mais oportunidades para as pessoas com 70 anos e mais. No sentido não só de um centro de convivência, que é importante também, mas em todos os sentidos de educação, de participação. Você estava comentando agora uma coisa tão importante que é as calçadas, as ruas, as sinalizações. Isso é fundamental numa cidade. A gente tem que pensar mais sobre isso. A sinalização, boas calçadas, por quê? A visão do idoso vai diminuindo, né? A força motora vai diminuindo, a coordenação, o equilíbrio. Se ele não se sentir de uma forma confortável e segura dentro da cidade que ele vive, ele vai cada vez mais o quê? Se isolando, se fechando, se sentindo inútil. Isso ele entra em depressão. E se ele não tiver uma estrutura familiar sólida que dê atenção a ele, ele facilmente entra em depressão e caminha para o suicídio. Como a gente vê, 70 anos e mais, a proporção é enorme de suicídios, não só no Brasil, mas no mundo inteiro você tem essa proporção. Tem uma outra questão também que muita gente não gosta de falar envolvendo suicídio, é a religião. Eu confesso que hoje eu não ouço tanto, mas eu me lembro, meus avós, os pais da minha mãe, eram muito religiosos católicos, né? E eles moraram na primeira infância, adolescente, eles moraram lá. E eu cansei de ouvir meu avô falando, às vezes acontecia um caso desse, de alguém suicidar, esse já foi para o inferno, o padre não vai rezar a missa para ele. Quer dizer, a religião tratando o suicida como se fosse um estigma em termos de ser humano. Você acredita que a religião ainda tem um papel importante? Digamos, eu não vou dizer que hoje é assim, eu não sei. Mas a religião tem um papel importante na prevenção, na forma como as ordens religiosas, né, as igrejas lidam com as pessoas? Eu acredito que sim, Modesto. Eu acho que todas as organizações, religiosas ou não, têm um papel fundamental no resgate da pessoa que está nesse processo. Isso é fundamental. Se a religião ou outras organizações tiverem uma postura de acolhimento, de receptividade para a pessoa, ela pode reverter esse processo. Porque o que acontece? Na verdade, a pessoa, quando comete o suicídio, ela não está pensando em acabar com a própria vida, não. Ela não quer acabar com a própria vida. Na verdade, ela quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento que ela está vivendo naquele instante. É isso que ela quer. E se você oferece a ela a atenção, o carinho, a fraternidade, a compaixão, o seu amor, o seu tempo para estar próximo dela, você consegue reverter isso aí. O que a medicina faz? Você dá remédios para quê? Para amenizar aquela dor psíquica da pessoa. São os antidepressivos, são medicações que acalmam aquela dor dentro dela, aquela angústia, aquela ferida que está aberta, para que aquilo não progrida. O tratamento psicológico, da mesma forma. Eu acho que as organizações religiosas, ou outras todas, podem contribuir nesse acolhimento e não criticar e não censurar a pessoa porque ela se encontra com esses pensamentos, essas ideias. Pelo contrário, ela tem que auxiliar a pessoa a mostrar que a vida é o melhor caminho para ela, que viver é a melhor construção que ela pode fazer para ela mesma. A gente sabe que você faz um trabalho nessa área, você é um conceituado médico clínico geral. Eu fico me perguntando como é que deve ser difícil para você, eu não sei como é que você lida com a situação, quando chega a pessoa às vezes, no seu consultório, aparentemente com outro tipo de mal, e quando você chega à conclusão que o mal é esse. E como é que você lida com, por exemplo, você sente que a pessoa está
foi lá para procurar um problema, mas na verdade é um outro problema e que ela pode ser um suicídio em potencial. Como é que ele lidar com isso, hein? Não é uma coisa simples, Modesto. Isso não é uma coisa simples, porque, na verdade, como eu falei para você, envolve uma complexidade de situações. É a pessoa enquanto ser, é a família que ela está, é o meio social, é o trabalho dela, é uma série de questões envolvidas. E quando eu identifico isso, o que eu posso fazer? É justamente dedicar o meu tempo a ouvir aquela pessoa, a acolhê-la, a conversar abertamente com ela sobre essas possibilidades e o que está acontecendo com ela naquele momento. Eu acho que a gente tem que abrir, a gente tem que conversar. E nesse momento, muitas vezes ela faz uma catarse, ela se expõe. E isso já é um fator que auxilia muito a ela a redirecionar o caminho. Aquilo acalma a pessoa. E a gente pode orientar no sentido de um tratamento psicológico, psicoterapêutico e iniciar até um tratamento medicamentoso, como eu falei, para amenizar essa dor que ela está sentindo, que muitas vezes faz o quê? Desvia ela do caminho que ela já vinha pensando, organizando e planejando. Esse é o nosso papel. É muito importante a gente poder ser humano um com o outro e poder auxiliar o outro, porque ela está naquela condição, mas daqui a pouco, quem sabe, posso eu passar por uma situação que tenha também os mesmos pensamentos. Eu gostaria que alguém estendesse o braço, a mão para mim, para poder me auxiliar naquele momento. Aí entra a questão da família. Eu fico imaginando a situação. Você, como um profissional, você detecta que aquela pessoa, pelo tudo que ela falou com você, ela é um suicídio em potencial. Como é que lida com a família na hora dessa para chamar? Vem cá. Esse seu parente, seu pai, sua mãe, seu filho, em verdade, as dores que ele está sentindo são muito mais complexas. Ele pode cometer um suicídio. Como é que lida com a situação na hora dessa, hein? Não é uma coisa também, como eu estou falando para você, não é uma coisa muito simples. Mas o que a gente precisa evidenciar é o seguinte: primeiro, a gente precisa fazer o acolhimento daquela pessoa que está diante da gente. Se aquela pessoa está numa situação realmente de risco e que ela possa ter ideias muito imediatas para o suicídio, a gente vai precisar realmente conversar com a família para ter o auxílio da família naquela situação, para que possamos criar medidas de proteção para que ela não efetue o que ela está pensando em fazer. Se a gente sente que tem uma situação de alarme, que acendeu ali o alarme e que a pessoa realmente está caminhando para isso, a gente vai precisar da ajuda da família, vamos precisar chamar e conversar, e expor, e abrir, e dividir, e ver qual o caminho que vai ter que ser construído. Não é uma coisa que se tenha, vamos dizer assim, uma receita pronta para isso daí, né? Mas a gente vai ter que construir junto com cada paciente, com cada família, que às vezes é uma pessoa que ela é sozinha, não tem ninguém próximo, você vai ter que trabalhar com ela. Às vezes tem pai, às vezes tem mãe, você tenta o contato com um e o outro, pega o telefone de um e outro, telefona, fala com um e outro, para você tentar fazer o quê? Uma rede de ajuda no sentido de poder colaborar, no sentido de sustentar a pessoa e ela ultrapassar aquela fase mais crítica do que ela está vivendo naquele instante, né? Bem, já estou recebendo aqui a plaquinha do chatinho do Duvinha, que o chatinho do Marcolinho está lá em cima fazendo barulho, então a gente vai para um rápido intervalo. Na volta continuaremos essa conversa com o Dr. Nilton sobre esse assunto que a gente não pode, de forma alguma, simplesmente varrer para debaixo do tapete. Nós temos aqui que conversar sobre ele, que a informação é que ajuda a salvar vidas nessa hora. Voltamos daqui a pouco. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Estamos retornando a conversa com o Dr. Nilton. Nilton, você já falou da depressão como uma das causas, digamos, que leva ao suicídio. Eu já ouvi conversas do tipo, até porque eu até reconheço que tem famílias que tem vários suicidas na família. Eu já ouvi falar que é uma questão genética, você falou em depressão. Já existe no meio científico uma ideia de quais são as causas que realmente mais provocam o suicídio? Modesto, veja bem, o suicídio não tem um fator genético para o suicídio. Isso é bobagem, então. Isso aí não... Entendeu? O suicídio, na verdade, vamos dizer assim, é um desvio do caminho. Tá? É um desvio do caminho. A depressão é que a ciência estuda fatores genéticos, pode estar associado à depressão como ela sendo um fator de risco para o suicídio. Mas, na verdade, o suicídio não tem... A gente não veio com nada pré-determinado para cometer o suicídio. Na verdade, a gente veio para viver. A gente veio para evoluir, para crescer, para se desenvolver, não é? Para se harmonizar nesse mundo. Mas, por exemplo, a depressão como um dos fatores importantes, ela pode ter um cunho, estuda-se isso, a questão genética da depressão. Outros transtornos envolvidos nisso aí são o transtorno bipolar, a esquizofrenia, né? E a gente tem outras causas também, por exemplo, o jovem. O jovem tem um grande problema. A gente tem um repique no Brasil na faixa de 15 a 29 anos, isso preocupa muito. A região brasileira que mais tem casos a taxa de suicídio maior é a região sul, é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é a região, o estado que tem maior índice de suicídio. E é um dos mais desenvolvidos do Brasil. Pois é, em jovens. Né? Mas também a gente precisa analisar o seguinte, as regiões norte e nordeste, elas não têm uma boa notificação. Roraima, por exemplo, ele tem uma flutuação na estatística de suicídio que sobe e desce aquilo lá. Mas parece que a informação não é bem coletada. Rio Grande do Sul tem um sistema de saúde muito mais bem organizado e eles conseguiram coletar isso. E tem uma incidência grande em jovens, 15 a 29 anos, tem um pique no Brasil. Aí acendeu o alerta também. O que está acontecendo com o nosso jovem? O nosso jovem, que aos 15 anos já está desistindo de viver. Aos 15 anos, eu me lembro, você deve se lembrar, que a gente tinha sonhos. Claro. Pô, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Quero estudar, quero fazer aquilo. Eu vou fazer isso. A gente viajava, né? Aquela coisa. Nunca pensar em morrer. Nunca pensar em morrer. E o sonho é importantíssimo para a vida, porque uma parte dele não vai ser verdade, mas ele é importante na construção da nossa realidade. Quem não sonha, como é que você vai construir a sua realidade? Você tem que sonhar. Então, se o jovem não está tendo sonho, algo está acontecendo com ele. Por que ele está perdendo essa perspectiva? Então, nós precisamos o quê? Estimular, resgatar esse jovem outra vez para o quê? Para um trabalho que seja prazeroso, eficiente, que seja bom para ele também e para a sociedade. É um papel que nós precisamos realizar. A gente não pode ver os jovens aí nas praças, né, como a gente vê, se dedicando ao alcoolismo, ao uso de drogas, porque é por onde eles se suicidam. O suicídio nesses jovens está em cima do uso e abuso de álcool e de drogas. É aí que vai acontecendo o grande problema dessa faixa etária. O idoso, você vai vendo que ele escolhe outros métodos, está entendendo? Então, a gente precisa ver aonde estão os problemas para começar a atuar sobre eles. A gente falou da população, a gente pensa na população indígena aqui no Brasil, que nós comentamos que é alto, é porque eles perdem o quê? O pertencimento da região. Quantos índios saem do local deles para vir trabalhar numa zona urbana? Depois a comunidade indígena não reconhece mais eles como índio, a sociedade nossa aqui na cidade também não absorve eles ficam no meio do caminho e não se sentem mais pertencentes e acabam realmente cometendo suicídio. Então, essas causas, elas são multifatoriais, a gente vê biológicas, culturais, da pessoa, do meio ambiente. Por exemplo, na zona rural, a gente vê um alto índice de cometimento de suicídio através da ingestão de agrotóxicos. Né? Em vários países do mundo, como é que eles corrigiram isso aí? Fazendo legislação mais rigorosa em relação à compra e à utilização dos agrotóxicos. Nilton, mas se você reduzir o acesso a determinadas coisas, diminui? Diminui.
diminui. Isso já foi provado em vários se tiver países. mais dificuldade, né, mais dificuldade claro. e em você ter acesso a arma de fogo, em você ter acesso ao uso de drogas, a determinados medicamentos, ao uso de agrotóxicos. Vários lugares no mundo inteiro em que haviam pontes e que haviam lugares, viadutos que as pessoas se lançavam, se suicidavam. Dali, o que eles fizeram? Eles botaram um gradeamento. Isso vai adiantar? Reduziu absurdamente. É lógico que isso não é só essa solução. Tem que se pensar no restante. Mas isso foi uma ação, um caminho, pelo menos, vamos dizer assim, para reduzir em parte isso daí. Nós estamos falando em prevenção, né? Você já disse algo importante, que de um modo geral, o suicida não é um camarada que de repente deu um impulso, foi e pula da ponte. Normalmente isso vem numa cadeia, né, de evolução, né? Aí quando a gente fala em prevenir, como é que é a família, por exemplo, como é que se pode prevenir um suicídio? Quais são os caminhos mais adequados? A gente sabe, por exemplo, que tem o CVV, tem, digamos, a campanha Setembro Amarelo, tem os CAPs, mas como é que uma família pode, por exemplo, ajudar a prevenir um suicídio de alguém dela, ou alguém numa escola, enfim, como é que se previne? Nós precisamos pensar em duas coisas, Modesto. Primeiro, como você está falando, aquela prevenção individual, numa família, né, num pequeno grupo, e depois a gente tem que pensar numa coisa maior, mais ampla, numa sociedade. Na família, o grande papel, justamente, são os membros daquela família. Como nós estamos comentando, a gente precisa estar atento ao comportamento das pessoas que estão dentro da nossa casa. Por exemplo, o idoso. O idoso, ele muitas vezes ele vive dentro do ambiente familiar, mas ele vai sendo isolado da participação da família. Vai sendo isolado. Uma vez eu recebi um idoso e que ele estava depressivo e a família não tinha identificado isso. Eu chamei a família, falei que ele estava deprimido. Ele não está com outro problema. Não, ele está depressivo. Aí depois, conversando com uma neta que resolveu abrir a situação, ele participava do jantar com a família, mas como ele tinha dificuldade para comer, a família resolveu botar ele para comer, o vovô passou a comer na cozinha. Foi segregado. Foi segregado. Aí o que aconteceu? Ele não podia participar do grupo, não participava, ele se isolou, ele entrou em depressão. Ele não comia, perdeu peso, achava que ele estava com câncer, mas ele não estava. Na verdade, ele estava deprimido. Quem estava com doença era a família. A família. Então, a família tem que estar atenta aos seus próprios membros, no sentido de como cada um está vivendo. Vamos ficar atento a cada um, aos filhos, aos pais, principalmente aos idosos. Vamos integrar mais esse idoso, participar, porque o idoso tem um papel fundamental com toda a experiência que ele tem. Tem que se abrir um espaço para as pessoas. Será que não se pode fazer, né, uma relação entre essas gerações? Cada geração tem a sua importância. A criança tem para contribuir, o adolescente tem para contribuir, o adulto tem, e o idoso tem para contribuir com toda a experiência, a vivência que ele tem. Não podemos deixar isso de lado. Não podemos deixar essa pessoa idosa como inútil. Mesma forma, o adolescente, o que está acontecendo com ele, quais são as companhias que ele está tendo, o que está acontecendo na vida dele, a frequência na escola, com quem ele está saindo, para onde ele vai, qual é o horário. A gente precisa assumir essa responsabilidade enquanto pais, enquanto família, enquanto responsáveis. Os adolescentes, as crianças não podem ficar soltos do jeito que eles ficam. Trancado dentro do quarto no computador, se o pai não sabe o que ele está fazendo. O que está fazendo, quais os sites que estão sendo acessados. Pode estar sofrendo um bullying e nem sabe. Nem sabe. E a gente sabe hoje em dia, Modesto, que uma dos locais onde se tem muito acesso à informação sobre suicídio e os métodos passo a passo é na internet. Ali tem descrições dramáticas sobre isso. É triste e lamentável assistir isso, e que precisaria de uma legislação para quê? Para realmente proibir aquilo. Porque você tem um acesso fácil a sites que explicam como acontece aquilo. Eu mesmo já acessei e fiquei horrorizado. Eu também já vi. Não é? Então a criança tem, o adolescente tem. Se ele está passando um momento em que ele está com insegurança, com dificuldade no relacionamento do pai, da mãe, na escola, o que acontece? Ele vai acessar aquilo. E aí começa a formar o quê? A ideia, e vai fomentando isso dentro da cabeça. Então, a nossa participação é tentar identificar isso, abrir um espaço para a conversação, um espaço para o diálogo. Ficar atento à mudança de comportamento. O que está acontecendo com o adolescente, sair mais da área virtual, participar mais do diálogo, da conversa, que nós estamos fazendo aqui, o olho no olho, sair mais, participar mais. Procurar ajuda médica, se for o caso.
ajuda médica, psicológica, que são coisas fundamentais que vão se desdobrando a partir daí. Tem um outro tabu também que eu canso de ouvir falar nisso, né? Ah, fulano tentou se suicidar uma vez, não adianta que ele vai se matar mesmo. E eu estou cansado de ouvir isso, né? Fulano se matou, tentou uma vez, pode deixar, larga para lá que ele vai se matar. O que você diria para quem pensa dessa forma, que não adianta fazer nada, se tentou uma vez, vai tentar duas? Você falou que para cada um evento efetivo são 20 tentativas, né? Não quer dizer que seja a mesma pessoa, mas são 20. O que você fala para quem imagina que não vale a pena investir em quem já tentou um suicídio? Na verdade, isso é um grande erro, isso é um mito. Na verdade, vale a pena investir sim, porque você consegue reverter essa situação. Porque a gente precisa estar atento ao seguinte, um dos maiores fatores de risco justamente para o suicídio, sabe qual é? É você já ter tentado o suicídio a primeira vez. É o maior fator de risco que a gente tem, é que o indivíduo vai tentar outra vez. Então a gente tem como prevenir, a gente tem como evitar, a gente tem como entrar no meio dessa situação. Adolescente, então, isso é uma coisa fácil, porque aquela labilidade emocional, quero ou não quero, faço ou não faço, vou ou não vou, essa inconstância do adolescente também está relacionada à decisão do suicídio. Então, se a gente interferir naquele momento, vem cá, chama, o que está vendo com você? O que está acontecendo com você? Você está precisando de ajuda? O que está se passando com você nesse momento? Você está sofrendo? O que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Se eu não puder ajudar, como você falou, encaminho para uma assistência que seja adequada, tratamento psicológico, psicoterapêutico, tratamento médico, não é? Para que possa colaborar. Se eu não sei como fazer, eu não sei como resolver aquilo, eu tenho que pedir ajuda. Eu só não posso fechar os olhos, os ouvidos, diante desse clamor que está acontecendo diante de mim, achando que tentou uma vez. Tem solução sim, a gente pode interferir, a gente pode mudar o curso disso daí, porque como eu falei, suicídio não é genético nem hereditário, mas o exemplo de pode a pessoa querer repetir aquilo dali. Estou chegando já ao final, já recebi para quem ali, eu só quero falar mais com você sobre o 188, que é um número que está se falando muito nele agora, eu penso que teríamos que falar muito mais, mas explicar um pouquinho o que é esse 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Se você entende que isso é uma ferramenta importante. Importantíssima. O Centro de Valorização da Vida, ele existe desde 1962, ele existe há muito tempo, né? E faz um trabalho realmente importantíssimo no sentido de ouvir, acolher, consolar aquelas pessoas. E já conseguiu milhares, milhões de pessoas desistirem do suicídio com esse trabalho. Então é um número que você liga e atualmente já é um número grátis, ele não era gratuito, mas passou a ser gratuito, né? E que você telefona e você vai poder conversar, falar, se expor sobre a situação que você está atravessando e tem sempre uma pessoa do outro lado da linha para te ouvir. Sempre um voluntário, né? Sempre um voluntário. E não precisa ser uma pessoa, um psicólogo, um médico, você tem voluntários de todas as profissões, desde que a pessoa tenha o quê? Disposição afetiva, de compaixão, fraterna de ouvir o outro. Porque a principal linha é ouvir. Muitas vezes eles ficam em silêncio durante 1 hora, esperando que o outro fale. Entende? Então, uma coisa super importante, o CVV. E eles têm um chat também de conversação agora pela internet também, que você pode conversar com eles. Tá? Bem, estamos chegando ao final. Quero agradecer lá em cima mais uma vez o Marconinho, o Duva cansado que está aqui me jogando para aqui em cima. E agradecer ao Nilton por falar de um assunto desse, que eu considero de vital importância, porque só com informação nós poderemos ajudar a salvar vidas. Agradeço a presença e até linha para a sua despedida. Foi um prazer muito grande estar aqui, Modesto, muito obrigado por essa noite, poder divulgar e conversar sobre um tema tão importante para o mundo todo, né? Isso que é importante, é para todos. E é grande engano, a gente às vezes, eu já ouvi falar esse assunto, que eu já tratei dele aqui no ano passado, e, né, eu lembro que no ano passado uma telespectadora, Modesto, mas você falou aquele negócio de suicídio, isso na minha família não acontece, isso é uma grande bobagem. Isso pode acontecer em qualquer família, nenhuma família está livre disso. Pior de tudo, uma das coisas que me marcou numa palestra que eu assisti do Nilton, foi quando ele fala que todos nós somos suicidas em potencial. E aí, quando ele explica isso, a gente bota, é verdade. Então, a gente tem que pensar isso na cabeça.
Suicídio não é um tabu, não pode ser. A gente tem que cuidar para que as pessoas não busquem esse caminho. E eu acredito que conversando é o melhor caminho. Eu vou deixar mais uma vez uma frase para vocês. Quem disse essa frase foi o Léo Buscaglia. Buscaglia foi um escritor norte-americano que viveu no século passado e tem muito a ver com uma das últimas coisas que falou o Newton. Às vezes, ajudar significa simplesmente ouvir sem julgamento, sem conselho. Às vezes, ajudar significa simplesmente ouvir sem julgamento, sem conselho. É o que faz o CVV, sendo que o CVV acredito que dê conselho, né? Mas sem julgamento. Que ele não está lá para julgar ninguém. Mas muitas vezes as pessoas só querem ouvir. Eu ouvi uma conversa aqui que o Duva me falou sobre um caso que ele conheceu, que a pessoa tentou conversar, não conseguiu encontrar a pessoa que procurava, se suicidou. Muitas vezes é isso, a diferença está em conversar com alguém e a pessoa ter paciência para ouvir, que senão não adianta nada, né? Uma boa noite a todos vocês. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.